Olá, começa a partir de agora mais um programa Rede de Olhares aqui pela UX TV, um canal de identidade parceira do canal Futura. Hoje nós estamos no formato Rede Cabeças para debater a reforma tributária proposta pelo presidente Michel Temer. O projeto de reforma tributária precisa ser aprovado na comissão especial da Câmara. Depois, vai para a votação no plenário, onde precisa ser aprovado em 2 turnos por 308 votos. Em seguida, segue para o Senado, onde passará pela Comissão de Constituição e Justiça, que tem prazo de 30 dias para análise. Se aprovada a reforma, com mudanças, a proposta volta à Câmara. As principais propostas são voltadas aos benefícios fiscais concedidos pelos estados, impostos como ICMS, CPMF e a desburocratização do PIS e COFINS. E para debater esse assunto e também nos ajudar a esclarecer e falar sobre a importância da reforma tributária, recebemos hoje, aqui no estúdio, Reinaldo Boeira, professor de Economia da Universidade de Caxias do Sul. Bem-vindo, professor Reinaldo. Fernando Spiller, vice-presidente do Sincotec, Sindicato dos Contadores e Técnicos em Contabilidade de Caxias do Sul e Região Nordeste. Bem-vindo. Recebemos também Alex Eckert, professor de Ciências Contábeis da Universidade de Caxias do Sul. Tudo bem? Professor Gilson César Borges de Almeida, professor de Direito Tributário aqui da UX. Bem-vindo. Senhor Astor Schmidt, coordenador da Diretoria de Economia, Finanças e Estatísticas da SIC de Caxias do Sul. Bem-vindo também, são todos muito bem-vindos. Começo perguntando a todos, comumente vai essa pergunta, qual é a importância de uma reforma tributária hoje para o nosso país e para a nossa economia? Bom, vou começar então. Pois não, Reinaldo. Boa noite aos espectadores da TV UX, a Viviane, enfim, é uma satisfação estar aqui para debater um assunto dos mais importantes, eu diria, da nossa sociedade. A questão da reforma tributária, ela, vamos dizer assim, é uma das principais questões que envolve o país há muitos anos. Discussões na área política, enfim, na área acadêmica, na área econômica, empresarial, enfim, todos os segmentos estão, vamos dizer, discutindo há muitos anos isso. Mas é um assunto bastante difícil e que não se consegue consenso de forma alguma. Okay? Uma reforma tributária para o grupo empresarial é uma coisa, para os governadores é outra coisa totalmente diferente, para os sindicalistas certamente bem diferente. Exatamente por não existir consenso é que se fala há muitos e muitos anos da necessidade de se fazer essa reforma e nunca se conseguiu, na prática, se colocar realmente um projeto que avançasse, enfim, na Câmara e no Senado Federal. Okay? Então, é importantíssimo para a sociedade. Há que se fazer diversos ajustes, tanto a nível de empresas, quanto a nível de contribuintes individuais, para que a economia flua melhor e possamos, daqui para frente, ter um crescimento equilibrado. Então, o senhor acha difícil chegar a um senso comum do que seria necessário nessa reforma para diferentes setores da economia do país? Eu diria sim, tem se mostrado difícil nos últimos anos, tem se mostrado bastante difícil. Aí há que se, vamos ter, no meu entendimento, há que se ter, digamos assim, um governo, vamos dizer assim, que consiga trabalhar muito bem essa ideia, não só a nível vamos dizer, a nível de sociedade como um todo e a nível de Congresso Nacional. Okay? Meu entendimento, esse é, vamos dizer assim, um problema a mais que o atual governo vai sentir em relação a isso. Se tem dificuldade para trabalhar com outras reformas, aí certamente, nesse caso, as questões, as dificuldades serão muito grandes. Ok. Fernando, e para o senhor, qual a importância dessa reforma tributária? A importância é muito grande, porque onde que está, no meu entendimento, a falta de consenso? É exatamente da grande quantidade de tributos que nós temos. O nosso país hoje, ele tem mais de 85 tipos de tributos. Então, com essa carga enorme, as dificuldades também são enormes. Tá?
Nós precisamos uma redução drástica desses tributos, dessa forma de tributar. Somente agora ele está propondo uma melhoria no PIS e COFINS. Eu trabalho com contabilidade há mais de 30 anos e não entendo como que pode ter tantas normas dentro de um imposto só. Simplesmente o COFINS ele tem mais de 30 itens tributados, 30 produtos tributados de uma maneira diferente. Nós precisamos reduzir essa carga, essa burocracia é muito enorme para a classe empresarial e um custo elevado para se administrar toda essa parte tributária. Então, se no momento que essa quantidade de tributos são reduzida, acredito que o consenso para uma reforma tributária mais ampla, ela se torna mais fácil. Há vários interesses hoje em cima do próprio tributo. Então, por um lado, um produto sofre um tipo de tributação de PIS, do outro lado, um outro produto diferente, a carga tributária do PIS já é elevada, já é diferente. Então, o nosso trabalho é muito exaustivo e o custo da administração dessa carga hoje está muito difícil para a classe empresarial também. O presidente ele quer unificar, Fernando, o PIS e o COFINS como se fosse um imposto único. O que o senhor pensa sobre isso? Facilitaria? Olha, facilitaria. Nós passaríamos a ter um produto, depende das normas que vai ser aplicado esse tributo. Porque não adianta eu ter só um tributo e ter 1.500 regras para poder aplicar esse produto. Se eu vendo uva, tem uma alíquota. Se eu vendo bananas, eu tenho outra alíquota. Daí, ele vai ter um imposto com várias alíquotas diferentes para cada produto. Isso volta a complicar de novo. Ou seja, na prática não vai mudar muita coisa. Não muda muita coisa. Tem que ter, sim, uma gama de tributos reduzida, mas uma gama definida para produtos, para cada tipo de produto, uma alíquota. Ok. Professor Alex, realmente é bastante complexo esse cenário do sistema tributário hoje no Brasil, né? O seu Fernando citou aí 85 tipos diferentes de tributos, uma das maiores cargas tributárias mundiais também, né, que temos. Exatamente. Isso que o Fernando acabou de comentar, que nós temos quase uma centena de tributos, reflete numa carga tributária aproximada de 33% hoje do PIB no Brasil. Alguém vai dizer, não, mas existem países em que essa carga tributária é mais alta. Tudo bem, mas é um outro contexto de países diferentes do Brasil, tá? Onde talvez o retorno para a população é diferente. Então, esses 33% de carga tributária em cima do PIB não nos impede ou nos obriga a ter plano de saúde particular, tá? Nos obriga a ter cerca ao redor das nossas casas, nos obriga a pagar nossa faculdade, nosso ensino. Tá? Então, realmente é uma coisa necessária, uma situação necessária essa reforma proposta, mas a gente ainda precisa conhecer mais do que realmente tem no conteúdo. Tá? Você comentou de PIS e COFINS, mas lembro do ICMS também, que nós temos uma legislação para cada um dos estados do Brasil. Ou seja, um dos mais problemáticos tributos que a gente tem é o ICMS. Tá? O que leva à famosa guerra fiscal. Né? Ou seja, um estado passando benefícios sociais para empresas privadas no sentido de atrair empresas para o seu território. Isso é uma coisa que, na minha opinião, deveria ser contemplada nessa reforma. Tá? Tomara que esteja na pauta. Uhum. Aliás, Alex, para te ajudar com alguns dados, o Brasil está entre os 30 países com maior carga tributária do mundo e que proporciona o pior retorno de valores arrecadados em prol do bem-estar da sociedade. Num levantamento do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, que será divulgado nas próximas semanas, aponta que o retorno recebido pelos brasileiros fica muito aquém dos altos tributos que são pagos hoje no país. Professor Gilson, é necessária uma reforma? São muitos impostos que o brasileiro paga? Sem dúvida, há necessidade de que a sociedade brasileira se debruce também para uma análise a respeito da reforma tributária. Aliás, nós estamos num período
em que o governo vem propondo algumas alterações, né? Estamos aí com uma gestação da reforma da Previdência Social, tivemos recentemente a aprovação da reforma da legislação do trabalho e também é muito importante para o desenvolvimento do país, né, o enfrentamento da reforma tributária. Mas eu entendo que esse debate da reforma tributária, ele deve ser um debate que tenha a participação de toda a sociedade. Então, os contribuintes em especial, que são os financiadores do Estado. Então, nós que pagamos, né, os 5 tipos de tributos, né, então, que nós praticamente temos no Brasil. Hoje, basicamente, são os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria, as contribuições especiais, como o COFINS, o PIS, Contribuição Social sobre Lucro, e também a possibilidade de empréstimo compulsório. O fato é que essas 5 espécies de tributos, elas têm diversas subespécies, né? E isso faz com que a gente chegue, então, a essas aproximadamente 80, 100 espécies ou subespécies de figuras, né, de exigência. Mas um dos pontos que nós precisamos debater, a sociedade como um todo, e principalmente nós que somos os financiadores do Estado, somos os contribuintes, né, é a mudança da nossa matriz tributária. Porque o sistema tributário brasileiro é um sistema regressivo. E o que isso significa? E a população precisa compreender bem isso, né, de maneira que quando esse debate for levado ao Congresso Nacional, e parece que o presidente Michel Temer quer encaminhar essa proposta, né, que já está sendo delineada, né, agora no mês de agosto, temos que enfrentar a questão da matriz tributária. Hoje a matriz tributária no Brasil é uma matriz excessivamente regressiva. Por quê? Porque os nossos tributos, eles têm por base a incidência sobre o consumo. Consequência direta disso, quem mais paga tributo no Brasil é quem menos pode pagar. E um exemplo claro, o ICMS, que é um imposto típico sobre o consumo. Tá? Vamos dar um exemplo. ICMS sobre a energia elétrica. No Rio Grande do Sul, né, nós hoje estamos com um ICMS sobre a energia elétrica de 30% mensal. Então, a cada um de nós que recebe mensalmente lá na nossa residência, lá na nossa casa, a nota fiscal, né, da empresa, a conta da luz, está lá, a alíquota, 30%. Agora, não vai se perguntar se aquela pessoa proprietária do imóvel, ela tem uma renda de 1 salário mínimo, de 2 salários mínimos, de 10, de 20, de 30. Tá? Então, esse é o grande problema. E, na realidade, para isso, nós precisamos apenas aplicar aquilo que está na nossa Constituição. Então, na realidade, nós temos princípios na Constituição que já nos dão a possibilidade de efetivar uma reforma tributária. O princípio da capacidade contributiva. É um princípio que está lá no Sistema Tributário Nacional. O tributo ele deve incidir levando em consideração a capacidade econômica do contribuinte. Quem tem mais condição, paga mais, quem tem menos condição, paga menos. Agora, imaginemos, por exemplo, o IPVA, Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, né? É um imposto que incide sobre a propriedade de veículos automotores. Né? Agora, o proprietário de uma aeronave, o proprietário de um navio, de um iate, né? Ele não tem incidência desse imposto. Né? Então, no Brasil, nós precisamos fazer uma reforma tributária e mudar essa regra matriz. Tem que aumentar a incidência de tributo sobre o patrimônio, sobre a renda e diminuir a incidência sobre o imposto do consumo, tributação sobre o consumo, que entra o ICMS, entra o PIS, entra a COFINS, entre outros. Então, são linhas mestras fundamentais. Professor Gilson, pelo que o senhor sabe, né, até então, dessa reforma que está sendo delineada, existe alguma mudança nessa matriz que o senhor conhece ou desconhece isso? Na realidade, existe uma proposta, né, que possivelmente vai ser encaminhada pelo presidente Michel Temer, que está sendo delineada pelo deputado Luiz Carlos Auli. Né? E nessa proposta, então, estão sendo delineadas as seguintes alterações. Primeiro, a criação de um imposto sobre o valor adicionado, ou alguns usam a expressão valor agregado, que é o IVA, que é um imposto que já existe aqui na Argentina, por exemplo, muitos países da Europa também utilizam. Então, esse imposto sobre valor adicionado, ele iria agregar o ICMS,
o ICMS, a COFINS, o PIS, a contribuição de intervenção no domínio econômico sobre os combustíveis, a CID, e a contribuição de salário e educação. Então, essas espécies de impostos e contribuições resultariam em um imposto apenas, o IVA. Isso, de certa maneira, em relação ao ICMS, já iria contribuir para aquilo que o Fernando colocava anteriormente, que é um problema sério do nosso sistema, que é a complexidade da legislação tributária. Porque hoje nós temos 27 legislações de ICMS no Brasil. Em cada estado. Em cada estado. Que o Alex Isso também gera colocava, né? um problema gravíssimo para o nosso desenvolvimento, que é a chamada guerra fiscal. Né? Então, isso nós passaríamos a ter uma legislação federal apenas, uma regra, né, que valeria para todos os estados da federação. Né? Temos também na proposta a ideia de incorporar a contribuição social sobre o lucro líquido ao imposto de renda. Né? Temos a possibilidade de uma redução gradativa da contribuição dos empregadores para a Previdência Social também. Né? E a ideia é nesse sentido, mas na reforma não se fala, pelo menos nessa proposta, né, não se fala em nada nessa questão da mudança da regra matriz, não se fala. Por quê? Porque isso necessariamente deverá ser um enfrentamento que nós, sociedade, devemos levar. Por isso da importância desse nosso debate aqui. Então, nós estamos nos antecipando, porque se a proposta for apresentada lá no mês de agosto, nós temos que levar todo um período de discussão. Né? Quem sabe se não aprovarmos esse ano, mas vamos discutir com a sociedade. Nós, sociedade, é que vamos ter que nos mobilizar para tentar, porque isso mexe com uma série de interesses políticos, né? Interesses econômicos, sociais e assim por diante. Né? A questão da simplificação da nossa legislação tributária, sem dúvida nenhuma, é algo que gera um aumento do custo do Brasil, porque hoje a pequena empresa, a média empresa, a grande empresa tem que ter lá um setor específico só para cuidar da legislação tributária, porque a toda hora está sendo editada lá uma lei, uma instrução normativa, uma portaria nova, e se o empresário, se aquela pessoa que está lá à frente não estiver atendendo aquela legislação, aí é multado, sofre um tipo de sanção. Então, nós temos que fazer esse enfrentamento. Essa discussão tem que ser feita pela sociedade. Estamos aqui para isso, né? Com certeza. Senhor Astor, quem emprega nesse país também sente a necessidade de que essa reforma tributária aconteça e aconteça da melhor maneira possível, né? Sem dúvida, Viviane. Eu vou te passar, e aos meus companheiros nesse fórum, um pouco da minha visão pessoal como empresário e, portanto, como alguém que faz parte desse mundo que a gente chama de agentes econômicos, né? Que são aqueles que empreendem e aqueles que trabalham e produzem, evidentemente, quer do setor público, quer do setor privado. E penso que essa oportunidade e este fórum, bem oportuno, por sinal, ele merece as seguintes considerações. Primeiro, eu acho que a gente tem que partir que não está havendo uma proposta de reforma tributária. Até onde eu conheço, e de forma recorrente, se acena com um projeto e uma proposta de reforma, e é um aceno, Viviane, um pouco suspeito, porque toda vez que se aumenta imposto, se fala em reformar os tributos. Eu já ouvi isto muitas vezes. Então, agora, semana passada, tivemos novamente um arroxo na carga tributária com o imposto sobre combustíveis, e aí, evidentemente, voltou a ideia, não vamos fazer uma reforma tributária. Mas 3 coisas, sob o ponto de vista da visão empresarial, são muito claras para nós. A primeira é um consenso óbvio, né? O Brasil tem, e não é de hoje, uma carga tributária extremamente alta pelo retorno que propicia. Nós temos uma carga de primeiríssimo mundo, uma carga tributária escandinava e um retorno de África subsaariana.
Este é o primeiro consenso. O segundo, esta carga é absolutamente cruel. Já foi dito aqui que ela penaliza aqueles que produzem, que trabalham, que consomem e privilegia muitos outros. Esse desequilíbrio eu acho que é absolutamente consensual. E o terceiro consenso, ela é complicadíssima. As empresas brasileiras, os escritórios de contabilidade, né, precisam ter verdadeiros exércitos de pessoas para lidar com a complexidade estúpida que nossa política tributária encerra. Estas três coisas, repito, a alta carga, a sua complexidade e a sua crueldade são absolutamente consensuais. Um segundo ponto, no meio dos agentes econômicos há uma convergência muito forte e uma expectativa com relação à eventual reforma, mesmo que seja progressiva. Quer dizer, os agentes econômicos, tentando resumir, gostariam de ver três coisas num processo de reforma tributária. Primeiro, óbvio por si próprio, uma drástica simplificação no processo, ser menos complicado. Ser mais direto, ser mais simples, demandar menos especialistas, vamos dizer assim, demandar menos dificuldades para no outro lado da moeda vender a facilidade, né? Então, o processo de simplificação é talvez a primeira grande expectativa. A segunda, há que se aumentar a base de arrecadação de tributos para que se possa falar em redução da carga. O Brasil ainda tem hoje, e esta alta carga tributária torna isto um bom negócio, um nível extremamente alto de informalidade e de corrupção no processo, de sonegação no processo. É hoje, com essa carga tributária que está ali, um excelente negócio sonegar. Ser informal, vale a pena correr o risco. Pode dar uma cadeiazinha de vez em quando, mas vale a pena, né? Essa é a verdade, essa é a realidade. Então, aumentar esta base de arrecadação para com o aumento da base reduzir a carga é o segundo grande sonho no setor, entre os agentes econômicos. E o terceiro, também óbvio, né? E a consequência dos dois primeiros é nós darmos um ponto final nessa guerra fiscal fratricida que a gente tem entre os 27 estados brasileiros. Ok. Isto é um consenso, Viviane. Se você me permite, eu gostaria de também tangenciar um terceiro ponto. A realidade da nossa sociedade. Aqui foi dito, eu concordo, que isso precisa ser uma iniciativa da sociedade capitaneada pelas nossas lideranças. Só que, se nós olharmos uma fotografia singela da nossa sociedade, é extremamente complicado chegar numa visão comum. Vamos, por exemplo, olhar duas evidências disso. O que enxergam os representantes da administração pública? Os senhores prefeitos, seus secretários, os senhores governadores, seus secretários, os senhores administradores federais. Eles, quando olham para a reforma tributária, querem ver o que é que vai arrecadar mais e como é que se divide este adicional. Lá ninguém pensa em redução da carga ou coisa parecida. Como é que eu vou dividir o bolo novo? Esta é a visão deste segmento da sociedade. Qual é a nossa visão? Como trabalhadores, como contribuintes, como empresários. Nós gostaríamos de ver isto que eu acabei de dizer.
processo mais simplificado, uma base de arrecadação maior, uma carga menor, acabar com a guerra fiscal e por aí vai. Então, eu faço esse comentário, Viviane, para encerrar essa minha intervenção e sua pergunta, dizendo que sim, é prioritário, sim, é importante, mas nós temos que nos dar conta que é extremamente complicado e que muito provavelmente o melhor caminho para isso será um processo progressivo. Ok, o Rede Cabeças vai fazer um brevíssimo intervalo e na sequência a gente volta falando sobre essa questão da reforma tributária. Não sai daí. Voltado ao resgate das tradições do Rio Grande do Sul, o Terra apresenta a cultura gaúcha, a música nativista e seus melhores intérpretes e grupos musicais. A música e a poesia se encontram nesse galpão de estância, retratando as autênticas manifestações sul-riograndenses, com a apresentação de Omair Trindade. Terra, todos os domingos às 10 da manhã, na UX TV, canal de identidade. Estamos de volta com Rede de Olhares, hoje no formato Rede Cabeças, debatendo a reforma tributária brasileira. O contribuinte brasileiro trabalha em média 5 meses no ano para pagar os impostos. Em 2016 foram 149 dias para o pagamento de impostos exigidos pelo governo federal, estadual e municipal. Segundo o levantamento, esse tempo que os brasileiros trabalham para pagar impostos vem aumentando desde a década de 90. Ou seja, são impostos que não acabam mais, né, professor Alex? A carga tributária realmente é grande. No seu ponto de vista, além do ICMS, que a gente falava lá sobre essa guerra fiscal entre os estados, o que o senhor acha que é mais urgente de mudar nesse nosso sistema tributário brasileiro? Olha, além da parte específica de tributos, nós também temos que levar em consideração o seguinte: nós temos que analisar, como o Astro falou no outro bloco, da parte do contribuinte. Fazer com que o contribuinte também se interesse em pagar tributo. Hoje nós temos uma situação no Brasil em que a sonegação também é muito presente. Tá? Por exemplo, nós temos situações, nós temos alguns governos fazendo incentivos para que pessoas façam o mínimo necessário, por exemplo, de pedir nota fiscal. Nós temos no Rio Grande do Sul, por exemplo, a nota fiscal gaúcha. É um incentivo financeiro que as pessoas têm para cumprir com essa obrigação. Então a gente percebe que do outro lado também às vezes existe uma situação que deveria ter uma reforma. Tá? Mas o que eu penso sempre é o seguinte, tá? Numa disciplina de contabilidade tributária que eu leciono na universidade, eu faço uma pesquisa dos alunos para ver quantos deles pegam nota fiscal das suas operações. Tá? E por incrível que pareça, tem pessoas que se sentem envergonhadas em pedir um documento fiscal se elas não o recebem automaticamente. Então, além dessa parte específica, essa parte legal, eu também penso que deveria existir uma outra situação do contribuinte, de conscientizar ele do quanto é importante ele fazer com que esse bolo, já que foi usado o termo antes, né, que esse bolo cresça para que ele seja melhor repartido. Uhum. Fernando, o senhor que trabalha aí com essa questão tributária diariamente, né, são leis e mais leis, o que o senhor percebe que tem que ser incluído nessa reforma, urgentemente? O que tem excluído? Tem que iniciar, a reforma tributária teria que iniciar principalmente para acabar com a redução da desigualdade. Que nem falava o Gilson anteriormente, que os impostos são cobrados lá no consumo. Mas hoje 56% dos impostos cobrados vem do imposto cobrado sobre o consumo. Somente 3,7% é cobrado sobre o patrimônio. Então, essa desigualdade seria o primeiro ponto, porque a pessoa que ganha o salário de sobrevivência já retém ali na fonte, na hora que antes dele receber o salário já era tido o imposto. Esse não tem como se defender contra a carga tributária.
enquanto que outros negócios e outras formas não têm tributação. E é onde que, às vezes, circula o maior valor sem a tributação. Então, eu vejo que o principal ponto seria essa: a igualdade tributária para todas as classes. Fernando, também tem a questão de quem emprega hoje nesse país, que paga uma carga que às vezes é o salário do funcionário em dobro para a questão dos impostos e encargos. Exatamente, né? A questão da empregabilidade do emprego hoje. O custo dele é bem maior no salário, nos encargos tributários, contribuições, do que o funcionário leva para casa para se manter. Vai mais valor para o governo, referente à carga tributária, do que o trabalhador consegue levar para casa para ele, em determinadas classes salariais. O custo para uma empresa é elevadíssimo, dobra. Se calcular na ponta do lápis, o custo da folha do funcionário passa a ser 102% do salário dele. Então, veja que essa é uma carga tributária sem termos retorno, né? No momento que essa pessoa precisa de um médico, precisa de uma saúde, precisa da segurança, ela não tem, saber que ela contribuiu, foi o primeiro a contribuir para os impostos no nosso país. Reinaldo, isso é frustrante, né? Para nós trabalhadores, para quem emprega também, e até é uma forma de estimular essa economia informal aí que o seu Astor comentava no primeiro bloco também, né? Sim. Eu tenho assim uma visão em relação a essa questão de reforma tributária. Eu não comungo com a ideia de que a principal questão que envolve a reforma tributária seja o tamanho, a carga tributária. Carga tributária é uma coisa, reforma tributária é outra coisa. Carga tributária, a sociedade tem que estabelecer exatamente quanto que ela quer pagar para que sejam prestados os serviços. Se é 30, se é 20, se é 50, como tem algumas que pagam, essa é uma coisa. Reforma tributária não tem a ver com o tamanho da carga tributária, tem a ver com a qualidade da tributação, que é outra coisa. Okay? Então, assim, a carga tributária ela pode ser alta, como aqui no Brasil é elevada, se compararmos outros países de desenvolvimento semelhante ao Brasil, é elevada. Okay? Se compararmos com países mais ricos, que prestam serviços melhores, ela não é elevada, ela é até substancialmente mais baixa. Okay? Então, essa é uma discussão que tem que ser feita. Com relação à reforma tributária especificamente, eu entendo o seguinte: então, o que é então ver a qualidade? O que é trabalhar em cima da qualidade? Já foi falado aqui a questão que envolve a simplificação, que é importantíssimo isso aí, tem tributos demais, complicados, uma legislação muito difícil, custa muito para as empresas só cobrar, só para levantar os tributos, não o tributo especificamente, só para levantar o que tem que ser recolhido, sonegação alta, muita coisa aí envolvida, mas o importante nesse caso, em relação ao consumo, que é muito tributado aqui no Brasil, excessivamente tributado, o importante aí seria simplificar para baixar custos. Mas, bem colocado pelo Gilson, aqui no Brasil eu acho que é pouco comentado a questão que envolve a regressividade. Okay? Essa é uma questão importante, mas assim, vamos dizer assim, não é dado o mesmo espaço quando se fala na questão da regressividade. Mas o que é a regressividade? Okay? Então, a regressividade, se for ver assim, a distribuição da carga tributária, vai se verificar que quem paga mais realmente são os que ganham menos. Quem está ganhando 1,5 salário mínimo, aí são, na prática, em proporção à sua renda, são os que mais pagam. E aí envolve, já foi colocado aí a questão de repensar a tributação sobre o patrimônio, mas também envolve a questão que envolve a tributação sobre a renda. Okay? Isso, quando falo em tributação sobre a renda, não é especificamente só tributação sobre a renda de pessoa física, mas tributação de pessoa física e pessoa jurídica. Porque assim, vou dar um exemplo. Em relação à tributação sobre a pessoa física aqui no Brasil, vamos dizer assim, ela deveria ser um instrumento de redistribuição de renda. Acontece
toda a Europa praticamente, nos países, é o principal instrumento que faz uma melhor, ou a redistribuição de renda, leva a uma melhor distribuição de renda na sociedade. Aqui no Brasil nós temos alguns dados que mostram que a camada, os 0,3% mais ricos, quer dizer, são 100 e poucas mil pessoas, elas têm uma carga tributária incidente sobre a sua renda como pessoa física menor em torno de 9%. Okay? Principalmente por quê? Porque não se tributa na prática, isso desde lá de 96, não se tributa lucro nem dividendos. Pronto. A maior parte da renda das pessoas de mais alta, vamos dizer, os mais ricos, oferem a sua renda em dividendos, em lucro. Zero tributação, então, sobre isso. Então, a ideia é de que haveria uma bitributação na medida que está sendo tributado lá na empresa. Mas hoje em dia, e tem a questão que envolve também o excesso vamos assim, de contribuições em cima da folha de pagamento. Hoje em dia, os agentes econômicos, o mercado em si, ele está se protegendo desses problemas em relação da tributação. Hoje em dia, nós temos aquilo que chamamos de pejotização. Pejotização, na prática, é o quê? Se eu sou diretor de um determinado órgão, eu não tenho por que ser empregado da empresa. A empresa não quer que eu seja empregado e eu não tenho interesse de ser empregado. Eu vou ser uma pessoa jurídica. Okay? Isso é com altos salários, médios salários, e já está baixando cada vez mais os salários de pessoas que, na prática, acabam sendo levadas a não ser mais, ter interesse de ser, vamos dizer, empregados, que são os que mais pagam, para serem pessoas jurídicas. Então, há que se pensar nessa questão aí, e de alguma forma isso, tanto em relação à renda, quanto em relação à questão que envolve as contribuições sociais, igualar isso aí para acabar com isso aí. Quer dizer, são coisas, às vezes, que, vamos dizer assim, são fácil de falar, mas muito difícil de colocar na prática. De colocar em prática, né? Nós estamos chegando ao final do Rede Cabeças de hoje. Professor Gilson, mais 2 minutos para suas considerações finais. Senhor Astor, mais 2 minutos também, por gentileza. Bom, então, aquela observação que o professor Reinaldo trouxe sobre a desigualdade social, ela está diretamente ligada ao debate da reforma tributária. Por quê? O Brasil, hoje, é o 10º país mais desigual do mundo, de acordo com o relatório de desenvolvimento humano elaborado pela ONU. Esse levantamento, que foi publicado agora no mês de maio de 2017, ele traz como referência o índice de Gini, que é uma forma de calcular a disparidade de renda. E esse indicador ele varia de 0 a 1. Quanto menor, melhor. No Brasil ele ficou em 0,515. Para nós termos uma ideia, nós estamos lá como primeiro a África do Sul, depois a Namíbia, o Haiti, Botsuana, República Centro-Africana, Zâmbia, Lesoto, Colômbia, Paraguai, Brasil. Estamos na 10ª posição. Triste ranking esse, né? Um triste ranking. E essa desigualdade, ela é provocada principalmente por conta dessa concentração de renda que foi colocada aqui. Quando o senhor Astor colocou a situação da necessidade de aumentar a base de tributação, sem dúvida nenhuma, esse é um enfrentamento que o Estado brasileiro precisa fazer. Por quê? Somente no que diz respeito ao imposto de renda da pessoa física, né, quem é a pessoa quem é o contribuinte que não pode escapar dessa tributação? O assalariado. Por quê? Porque a fonte pagadora, por uma determinação legal, faz a retenção. Agora nós encontramos inúmeras outras pessoas, contribuintes, que têm renda, mas que não são assalariados e que fogem ao oferecimento da tributação dessa renda. Então, isso gera uma sonegação. Isso vai fazer com que as administrações tributárias, então, da União, do Estado e dos municípios, utilizem métodos, sistemas, tecnologias, justamente para ir atrás do sonegador, aumentar essa base da arrecadação, para que todos contribuam. Se todos contribuírem, nós vamos poder, inclusive, diminuir a alíquota incidente no imposto de renda e em outros tributos. Tá? E a Constituição Federal, ela estabelece como um dos objetivos da República Federativa do Brasil
reduzir as desigualdades, reduzir a pobreza. E o caminho passa, sem dúvida nenhuma, por uma redistribuição da renda. Então, uma reforma tributária que venha a privilegiar uma redistribuição do imposto, sem dúvida nenhuma, ela vai ter sucesso em qualquer estado, inclusive no Brasil. Só que aí, volto a colocar, precisa vontade política para que isso aconteça e, principalmente, um debate sério que envolva toda a sociedade e principalmente os contribuintes de todas as classes, principalmente aqueles que hoje estão inseridos dentro da carga regressiva, tributação no consumo. É isso. Ok. Senhor Astor. Viviane, eu penso que os meus companheiros deste fórum, gente altamente especializada no tema tributário, né? Com os quais até devo dizer que aprendi algumas coisas hoje, né? A mim me passa a convicção de que caso este novo aceno da Presidência da República com relação à retomada da reforma tributária, se isto realmente vier a ocorrer, certamente será um processo por etapas. Eu não vejo como fazer uma reforma tributária ampla nesse país, contemplando todas as particularidades que nós conversamos aqui a um só tempo. Acho que isso não é real, né? Nós vamos ter que nos conformar em andarmos numa caminhada progressiva. E ao andarmos nesta caminhada progressiva, o meu entendimento é que se num primeiro momento, vamos dizer assim, a parte mais madura desse negócio puder ser contemplada, muito provavelmente a unificação dos impostos sobre o consumo, tipo ICM, IPI, PIS, COFINS, etc., a unificação a nível nacional, a federalização e a quebra da guerra fiscal seria um excelente primeiro passo. E certamente se nós conseguíssemos materializá-lo num horizonte de prazo visível, né, seria um bom motivo para darmos um segundo passo, quem sabe na taxação sobre renda, coisas deste gênero, né? Mas, enfim, certamente será um processo progressivo e ele, começando por esta ponta que eu acabei de identificar, já poderia ser um bom começo. Tomara que isso aconteça. Tomara, que todos nós brasileiros aí esperamos. Professor Reinaldo Boeira, Fernando Spiller, professor Alex Eckert, professor Gilson de Almeida, senhor Astor Schmidt, agradecemos muito a participação de vocês e os esclarecimentos que vocês forneceram hoje aqui durante o programa. Esperamos que o pessoal em casa também possa ter entendido um pouco melhor também sobre essa questão da importância de uma reforma tributária para o nosso país. O Rede Cabeças de hoje vai ficando por aqui, a gente se encontra numa próxima, até mais.